Boa noite. Olá, boa noite. 4 pessoas de uma família foram presas na região metropolitana de Belo Horizonte por suspeita de falsificar cosméticos. Os produtos eram vendidos pela internet para todo o país. Nas redes sociais, Rafaela Araújo Braga da Silva se passava por estudante de biomedicina. A blogueira tem cerca de 100 mil seguidores e dizia ter criado uma linha exclusiva de cosméticos para tratamentos dermatológicos. O perfil da blogueira era uma menina de 21 anos, muito bonita, que chamava a atenção pelas fotos que tinha com relação ao antes ou depois, e também pela questão luxuosa, pela ostentação. As investigações começaram depois que consumidores relataram problemas ao usar os produtos. Com vergonha das manchas que surgiram, Lucinara pediu para não mostrar o rosto. Tive uma reação alérgica, então deu vários bolhas e bolinhas no meu rosto, me deu mancha pelo corpo todo. Está dando até hoje. Segundo a polícia, a linha de cosméticos da falsa estudante de biomedicina chegou a ser aprovada pela Anvisa, mas os kits eram adulterados. Os investigadores localizaram o laboratório clandestino onde eram feitas as falsificações. Ela adulterava em si o produto, colocando no produto original um rótulo dela e colocando outro cosmético lá dentro. Como ela também pegava simplesmente o produto original de uma outra empresa e colocava somente o rótulo dela. Além de Rafaela Araújo, o pai, a mãe e o marido dela foram detidos em flagrante na região metropolitana de Belo Horizonte com vários produtos adulterados. A blogueira cobrava R$ 1.500 pelos kits. Ela tinha uma clínica onde ela aplicava os procedimentos e vendia os produtos. Durante os cursos que ela ministrava, ela vendia os kits. E também através de redes sociais e sites que ela criou para venda online. Em nota, o advogado dos suspeitos informou que Rafaela e os parentes vão responder pelos crimes de falsificação e adulteração de produtos em liberdade. Segundo ele, a justiça concedeu habeas corpus pela ausência de provas que pudessem sustentar o flagrante. Exclusivo, um jovem de 20 anos está internado na UTI de um hospital em São Paulo depois de ter sido baleado por um policial militar à paisana. A vítima é deficiente mental. Veja na reportagem de Carolina Riguengo. A mãe de Tiago não se conforma. Então eu escutei a voz dele. E ainda até comentei com a minha filha. Falou que ia descer para comprar pão até agora e tá ali batendo um papo. Então não existe como ele tá em 2 lugares ao mesmo tempo, entendeu? E tanto que ele não foi reconhecido. A vítima não reconheceu ele. Reconheceu sim o Fernando, mas ele não. Tiago Aparecido Duarte de Souza, de 20 anos, está internado na unidade de terapia intensiva no Hospital Geral de São Mateus, depois de passar por cirurgia. Os médicos informaram à família que o estado de saúde dele é estável. Os pais e a tia da vítima concederam entrevista exclusiva à Rede TV. No último dia 8, Tiago foi baleado por um policial militar à paisana. O crime aconteceu no bairro Itaquera, zona leste de São Paulo. A mãe do Tiago conta que no dia do crime ele saiu para ir ao mercado. Foi impedido de entrar por um policial à paisana porque estava sem máscara, o que é proibido por lei. Ao tentar se defender, Tiago teria levantado a camiseta para mostrar que não estava armado. O PM, ao se sentir ameaçado, disparou. Na imagem registrada por moradores, a vítima aparece no chão logo após ser atingida pelo disparo. O homem deitado ao lado é Fernando Henrique Andrade da Silva, de 27 anos. Enquanto Tiago aguardava a chegada da ambulância, um policial militar fardado retira a mochila de Fernando e, em seguida, pisa na cabeça do suspeito. A tia de Tiago tentou se aproximar, mas teve o acesso ao sobrinho negado pelos policiais. Quando nós chegou, aí o policial já veio empurrando. O policial já veio empurrando a gente. Eu cheguei primeiro que ela, falei, pelo amor de Deus, deixa eu passar a sua tia dele. Ele já veio empurrando. Para conseguir visitar a vítima, a família precisou entrar com um pedido na justiça. Tiago está no hospital sob a escolta da PM por suspeita de posse ilegal de arma. Laudos do Hospital das Clínicas que comprovam deficiência cognitiva do paciente foram apresentados ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Enquanto concediam a entrevista, a família aguardava a autorização dos médicos. A equipe autorizou, mas a visita não foi autorizada pelos policiais da escolta. Policiais que impediram de ver só por causa de uma data, que no caso foi expedido para ontem e eu tô aqui hoje. O caso é acompanhado pela Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio.
e em busca de justiça, que é o nosso objetivo, porque a gente sabe, compreende que a estrutura social do nosso país, principalmente o olhar da periferia, do estado à periferia, é um olhar de massacre à população negra, pobre e periférica. A Polícia Militar afirma que está analisando o conteúdo das imagens e a conduta dos policiais envolvidos na ação. A batalha agora é para conseguir provar a inocência de Tiago. Eles foram e apagaram. Que o rapaz falou pra gente, eles coagiram, estão coagindo todo mundo lá. Então quer dizer que se meu filho tivesse errado, entendeu? Eu não precisava disso. Eu só quero justiça, entendeu? Que esse cara aí, que ele deu um tiro na cara do meu filho, que ele pague, entendeu? Que ele pague, que ele seja preso. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E olha, as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O Instituto Butantan liberou hoje mais 1.500.000 doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Com o novo carregamento, o total de vacinas oferecidas ao Plano Nacional de Imunizações chegou a 39.700.000 doses desde o início das entregas em 17 de janeiro. Os caminhões que receberam o novo carregamento de vacinas deixaram o Instituto Butantan por volta das 8 horas da manhã de hoje. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, e o diretor do Instituto, Dimas Covas, acompanharam a liberação do lote. Entregamos em janeiro 8,7 milhões de doses da vacina do Butantan, 8.700.000 doses. Em fevereiro, 4.800.000 doses da vacina do Butantan. Em março, 22.700.000 doses da vacina do Butantan. Nesses primeiros dias de abril, já entregamos 3,5 milhões de doses da vacina do Butantan, totalizando 39.700.000 doses. O total de vacinas enviadas ao Ministério da Saúde até o momento corresponde a 86% dos 46 milhões de doses acordadas no primeiro contrato, que vence no próximo dia 30. No entanto, apesar do atraso na liberação dos insumos na China, o Instituto garante que a produção no Brasil segue em ritmo acelerado e que o Butantan vai conseguir entregar o restante das doses dentro do prazo. Até o próximo dia 20, o Instituto Butantan receberá da biofarmacêutica Sinovac uma nova remessa com 3 mil litros de insumos para a produção de mais 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e, assim, garantir a entrega contratual prevista ao Programa Nacional de Imunizações. Além disso, um segundo carregamento deverá chegar ainda este mês, com mais 3 mil litros de IFA, totalizando 10 milhões de doses no mês. Nós estamos nesse momento nos procedimentos já de contratação dos voos, né? Então, tudo indica que receberemos esses 3 mil antes até, possivelmente, né, se tudo ocorrer bem, mas a data limite é dia 20 e um segundo volume de 3 mil também já inicia o processamento, aí sim, para obtenção da autorização. Então, tudo nesse momento corre de acordo com essa programação. Ainda durante a coletiva desta manhã, o governador anunciou a antecipação da vacinação de idosos com 67 anos, que já puderam receber a primeira dose hoje em todo o estado. A expectativa do governo é de vacinar 350 mil pessoas dessa faixa etária. De alívio, de esperança, que dê tudo certo para todo mundo e vamos em frente, vamos acreditar, né, que vai dar certo, que está tudo bem. E depois de uma pequena melhora na taxa de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria, o estado de São Paulo saiu da fase emergencial e voltou hoje à fase vermelha. A principal mudança é o retorno das aulas presenciais. A previsão é que a fase vermelha permaneça pelo menos até o dia 18 de abril.
Com a mudança, as atividades presenciais nas escolas privadas e públicas puderam voltar a partir de hoje, desde que o retorno seja autorizado pelas prefeituras. Na capital paulista, a volta foi liberada com 35% da capacidade. Já a rede estadual deve voltar na quarta-feira, dia 14. A Sofia estava ansiosa para voltar. Agora é melhor, por causa que agora, pelo menos, eu tenho pessoas para ver, eu estudo melhor. A mãe da Sofia concordou com o retorno, mas está com medo. Nós não sentimos seguro. Acho que tem que ter vacina para todos. Só assim nós sentiremos seguro. Nesta escola municipal da Zona Sul, poucos alunos apareceram hoje. São poucas as crianças que chegaram hoje, porque eles ainda estão receosos com relação ao que está acontecendo, pela quantidade de vítimas diárias, né? Hoje nós temos aqui poucos alunos, 5, 6 alunos nesse período. A presença não é obrigatória. Os pais podem escolher se os filhos retornam à escola ou se continuam com o ensino à distância. Outras mudanças da fase vermelha incluem a autorização do serviço de retirada em restaurantes, shoppings e lojas. Já as lojas de construção podem abrir, respeitando protocolos sanitários. O atendimento presencial e consumo em restaurantes, bares e comércios continuam proibidos. Você vai ver daqui a pouquinho, o presidente Jair Bolsonaro critica senador por ter divulgado conversa telefônica entre os dois. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou hoje. Mas olha, atenção, viu? Esse ano, para evitar os conflitos com a imunização contra a Covid-19, os grupos prioritários foram alterados e os idosos não serão mais os primeiros. Em São Paulo, para evitar confusão com os locais de imunização contra a Covid-19, escolas próximas às unidades básicas de saúde foram escolhidas como postos de vacinação contra a gripe. O Pietro não tem medo da agulha, mas por causa da idade não pôde ser vacinado hoje. Tem 6 anos completo, ela falou que nessa campanha não está dando agora. Nesta primeira fase da campanha, que vai até o dia 10 de maio, crianças de 6 meses a menos de 6 anos podem ser vacinadas. Hoje foi o dia do irmãozinho do Pietro, de 4 anos, receber a vacina contra a gripe e atualizar a carteirinha. Vai tomar febre amarela, vai tomar DTP, varicela e da paralisia infantil, que é a VOP, e vai tomar da influenza. Tá bom? Obrigada. Começou com uma gotinha, mas depois vieram as agulhas. A primeira fase da campanha da gripe também inclui profissionais de saúde, mulheres que tiveram filhos há no máximo 45 dias, gestantes e indígenas. As autoridades de saúde recomendam que as pessoas que estão no grupo prioritário para serem imunizadas contra a Covid-19 e também podem ser vacinadas contra a influenza, que elas tomem primeiro a vacina contra a Covid-19. Lembrando que é preciso sempre respeitar um tempo de 14 dias entre uma vacina e outra. O Rio de Janeiro adiou o início da campanha de vacinação contra a gripe. A distribuição de doses para os municípios deve começar amanhã e a aplicação só na quarta-feira. A Secretaria Estadual de Saúde informou que os lotes das vacinas da gripe e da Covid chegaram juntos e por isso houve atraso. Em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo à população. O assunto de hoje é a vacina da gripe. A gente vê nas redes sociais as pessoas fazerem fotografias com a vacina da Covid. Então, vacine também com a foto da gripe, porque o Brasil tem muito interesse em imunizar a sua população contra a gripe. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, nesta segunda-feira o país atingiu o número de 11.957.000 recuperados, 1.206.000 pessoas estão em acompanhamento e o total de mortes desde o início da pandemia passou de 369 mil. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, visitou hoje as instalações da Rede TV. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, chegou acompanhado do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Ambos se encontraram com os acionistas da Rede TV, o presidente Amílcar Idalevo Júnior e o vice-presidente Marcelo de Carvalho.
O diretor de Jornalismo, Esportes e Digital, Franz Vassek, também participou do encontro. O senador visitou as instalações da emissora no dia da estreia da nova grade de programação da Rede TV. Ele viu de perto a finalização de alguns programas, passou pela central de controle e também pela redação de jornalismo. Dizer da importância da emissora como um pilar de imprensa de qualidade no Brasil e a imprensa como um pilar do Estado Democrático de Direito. Então a liberdade de imprensa é sempre muito importante ser preservada e a Rede TV se revela uma emissora com muita qualidade, sob o ponto de vista jornalístico de informação, e essa convivência do Congresso Nacional com as emissoras do Brasil é muito importante. A visita ocorreu em meio a uma semana turbulenta em Brasília. Amanhã cedo, o presidente do Senado volta à capital federal e fará a leitura do requerimento da CPI da Covid, que irá investigar possíveis omissões na condução da pandemia. A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do imposto de renda para 31 de maio. Inicialmente, o documento precisava ser enviado até o final deste mês. Diante do cenário da pandemia no Brasil, a medida tem o objetivo de evitar aglomerações nas unidades de atendimento e também em estabelecimentos procurados pelos cidadãos para obter documentos ou ajuda profissional. Apesar da prorrogação, o cronograma de pagamento das restituições permanece o mesmo, com início no final de maio. O Detran São Paulo prorrogou por tempo indeterminado o prazo de alguns procedimentos por causa das restrições provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Entre os serviços com prazos adiados estão a renovação da CNH e os recursos de multas. Todos os dias, milhares de motoristas cruzam as principais ruas e avenidas de São Paulo. Mas tem um ponto em comum que acaba com o humor de qualquer um deles. É tomar multa. O problema da gente é multa. A gente tem um medo de multa. Quando chega alguma multa, você já... caixinha do correio você já abre com medo. Pois é, e para evitá-la é preciso seguir as leis de trânsito e estar em dia com a sua documentação e com a documentação do seu veículo. Mas desde que a pandemia chegou, tudo ficou mais difícil. Os serviços presenciais no Detran São Paulo, por exemplo, foram suspensos. E com isso, muita gente está rodando por aí com a CNH vencida. Mas calma, motorista, não precisa mais se preocupar, pelo menos por enquanto. Por causa das restrições do governo e do avanço da pandemia, o Detran São Paulo conseguiu uma autorização do Departamento Nacional de Trânsito para suspender, por tempo indeterminado, o prazo de vencimento de alguns procedimentos, entre eles a renovação da CNH e os recursos de multas. Aqueles prazos que tinham sido prorrogados do ano passado passam a ser prorrogados novamente. Então, portanto, o cidadão que teve a sua CNH vencida em março do ano passado, abril do ano passado, ele ainda pode conduzir o seu veículo com essa CNH. Além disso, também ficam prorrogados por tempo indeterminado os recursos de defesa e indicação de condutores, os recursos em processo de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH e a renovação da CNH e das chamadas autorizações. Os prazos de validade das autorizações, permissões e das CNHs vencidas desde 1º de março de 2020 também foram prorrogados, assim como o prazo para o registro, licenciamento e transferência de propriedade dos veículos. A CNH pode ser renovada pelo portal do Detran ou pelo aplicativo do Poupa Tempo Digital, exigindo apenas que o cidadão passe pelo exame médico, Mas a nossa recomendação, nesse momento em que os prazos estão suspensos, é que a gente evite essa renovação para poder, juntos aí, mantendo o isolamento social, arrefecer a pandemia que está sendo tão devastadora aqui no Brasil. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Monique Medeiros e do vereador Doutor Jairinho, mãe e padrasto do menino Henri Borel. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que tem mais informações sobre esse caso, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, ao negar o pedido da defesa do casal, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto afirmou que não há ilegalidade
nas prisões e também que ainda existem diligências em andamento nesse inquérito. Mais cedo, a Polícia Civil informou que vai entrar com uma representação na Ordem dos Advogados do Brasil contra André França Barreto, que é o advogado de Dr. Jairinho de Munique, ou melhor, agora só de Dr. Jairinho, já que a Munique anunciou hoje que está trocando de advogado. Segundo a polícia, o André França Barreto tentou coagir testemunhas e também obstruir o trabalho da Justiça. Hoje, Monique Medeiros voltou para o presídio feminino de Niterói, na região metropolitana do Rio. No final de semana, ela se sentiu mal, foi transferida para o hospital penitenciário que fica em Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde foi diagnosticada com uma infecção urinária. Também hoje, um novo depoimento da babá que tomava conta do menino Henri. A Tainá de Oliveira Ferreira prestou depoimento, ainda está prestando depoimento, já são mais de 5 horas, está sendo ouvida pela segunda vez e a polícia quer saber por que na primeira vez em que ela foi ouvida, omitiu um episódio de violência de Dr. Jairinho contra o menino Henri. Vamos ver na reportagem. A babá que cuidava de Henri Borel esteve na delegacia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, no início da tarde. A polícia quer saber por que Tainá de Oliveira Ferreira omitiu a conversa que teve com a mãe do menino, Monique Medeiros, no dia 12 de fevereiro, relatando supostas agressões do vereador Dr. Jairinho a Henri. No dia seguinte, Henri foi levado pela mãe a um hospital em Bangu, na zona oeste do Rio. Na unidade, Monique relatou que o filho havia caído da cama. A polícia também localizou uma conversa do dia 18 de fevereiro entre a mãe de Henri e uma prima, que é pediatra. Na mensagem, Monique revela que Henri sentia medo de tudo e que chegava a tremer e vomitar quando via Jairinho. O menino também evitava olhar para o vereador, se recusava a ficar sozinho e tinha noites inquietas. Por isso, ela havia resolvido levar o filho a um psicólogo. A polícia também investiga se Jairinho e Monique demoraram a procurar um hospital na noite em que Henri morreu. Quando prestou depoimento, a mãe afirmou que socorreu o menino às pressas. Mas as últimas imagens de Henri podem revelar que isso não aconteceu. A gravação feita pelo circuito de segurança do prédio mostra Jairinho e Monique no elevador, levando Henri para o hospital às 4h09 da manhã do dia 8 de março. Neste momento, o menino já estaria morto. É o que aponta o laudo da perícia, que estimou que a morte de Henri aconteceu entre 11h30 da noite e 3h30 da manhã. O socorro teria demorado pelo menos 39 minutos. Mas Monique disse à polícia que levou Henri às pressas para o hospital ao acordar às 3h30 da manhã e encontrar o menino caído. O laudo de 36 páginas é resultado da reprodução simulada realizada no dia 1º de abril, no apartamento onde eles moravam. Os peritos usaram um boneco com tamanho e peso semelhantes aos de Henri para tentar reproduzir os acontecimentos daquela noite. 8 peritos assinam o documento e atestam que não há a menor chance de Henri ter morrido em um acidente doméstico, como alegam Jairinho e Monique. Eles afirmam que as 23 lesões encontradas no corpo do menino apresentavam características condizentes com aquelas produzidas mediante ação violenta. Entre as lesões, uma laceração no fígado, danos nos rins e hemorragia na cabeça. As restrições impostas durante a despedida daqueles que perderam a luta para a Covid-19 provocam muita angústia e tristeza em parentes e amigos. O Rede TV News mostra como as pessoas estão enfrentando o luto. A morte repentina de alguém que estava bem assusta. É um luto que a maioria não espera e nem está preparado. Já são mais de 300 mil vidas perdidas no país. É uma mistura de luto com esperança pelos outros. É complicado, mexe muito com a gente, deixa a gente muito sensível. Maila perdeu a mãe em dezembro. Dona Célia tinha 77 anos e muita vontade de viver. Tinha diabetes e pressão alta, pegou Covid e precisou ser entubada. Mãe e filha não se viram mais. Para Dona Célia, a vacina chegou tarde demais. Quando eu vi a notícia da primeira pessoa sendo vacinada, eu chorei muito pensando nela, porque eu queria que, com certeza, ela tivesse conseguido esperar por esse momento. Maila se permitiu viver o luto. Há quem relute e negue. Aliás, a negação muitas vezes é o primeiro passo. A psicologia explica que a não aceitação da perda é normal, mas depois não tem jeito. O sofrimento vem.
É muito importante que quem perdeu alguém próximo, que se permita passar por essa tristeza. Muitas vezes a gente se exige passar rápido por isso, a retomar a vida logo, todas as atividades, a ficar feliz logo. E pode até vir o sentimento de culpa, de que teria sido possível evitar aquela morte. O luto é um processo e cada um tem um tempo. Como a gente tem acompanhado em mais de um ano de pandemia, há diversos casos de famílias inteiras infectadas e parentes que morrem por Covid-19 com dias ou até horas de diferença. E nem se pode preparar uma despedida. Muitas vezes o último contato é feito por videochamada, até por uma questão de protocolos sanitários que não permitem o acompanhamento presencial nos hospitais, principalmente nas UTIs. Iade perdeu mãe e pai de uma só vez no dia 14 de janeiro. Foi Covid, vítimas da falta de oxigênio em Manaus, com menos de uma hora entre um e outro. Um desfecho que poderia ter sido diferente se houvesse um insumo, o que dói ainda mais. Ninguém avisou, ninguém passou nada, de repente a gente só soube que acabou o oxigênio e a gente teve que ir para o hospital e receber a notícia que os dois partiram. Iade se apegou no apoio de familiares e amigos. Depende muito de família, de amigos, para tentar continuar caminhando. Sem despedida, ficam agora só as lembranças. Lembrar com saudade e sem angústia é considerado um ponto final do luto. Passados 4 meses, Mayla já consegue sorrir falando da mãe. Ela sempre foi uma pessoa muito feliz, muito entregue à vida, com muita vontade de viver. E independente de onde ela esteja, é isso que a gente leva dela. A gente quer viver da mesma forma que ela viveu, da mesma forma leve, alegre. E foi isso que ela deixou pra gente, foi o maior presente. Então a gente só tem a agradecer pela linda mulher que ela foi nas nossas vidas. O presidente Jair Bolsonaro criticou o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, por ter divulgado a gravação de uma conversa telefônica entre os dois. No diálogo, Bolsonaro defende que a CPI da Covid no estado também investigue governadores e prefeitos. Ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi taxativo ao comentar sobre a divulgação do áudio da conversa telefônica entre ele e o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, no final de semana. Que está em voga hoje é que eu fui gravado uma conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui. Não é vazar, é te gravar. Sacanagem. A gravação só com autorização judicial. Agora, gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? No diálogo divulgado, o presidente Bolsonaro se mostra favorável à CPI da Covid, que pretende apurar supostas omissões do governo federal, desde que ela seja ampliada para investigar a atuação de governadores e prefeitos. Então, uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se mudar, 10 para você, porque nós não temos nada nesse momento. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Ok. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Tá? Para fazer um relatório sacana. Jair Bolsonaro e Jorge Cajuru também falam da atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim como no caso da Comissão Parlamentar de Inquérito, em que a abertura foi determinada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, Cajuru quer que o magistrado ordene que o Senado inicie o processo que pode levar ao impeachment do também ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bem, não, você foi 10. Foi 10. Então, acho que o que vai acontecer, eles vão comelar tudo. Não tem CPI, nem tem investigação de ninguém do Supremo. Ou bota tudo, ou 0-0. Eu sou a favor de botar tudo para frente. É claro, vamos pro pau. Agora... Porque a questão o Cajuru, a questão do vírus, pô, ninguém vai curar, não vai deixar de morrer gente, infelizmente, no Brasil. Vai morrer gente. Agora, podia morrer menos gente se os governadores e prefeitos, todos, né, que pegassem recurso, aplicassem realmente em posto de saúde, hospital. Para determinar a abertura da CPI da Covid, o ministro Barroso, do STF, atendeu a um pedido de mandado de segurança dos senadores Jorge Cajuru e do companheiro dele no Partido Cidadania, Alessandro Vieira.
Os parlamentares argumentam que o pedido para a abertura da CPI foi protocolado em fevereiro com 31 assinaturas, 4 a mais do que o mínimo necessário. Em entrevista exclusiva à Rede TV, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a divulgação da conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Jorge Cajuru. Eu considero que há uma relação entre o presidente da República e os senadores que deve guardar certa liturgia, certa solenidade e formalidade. Eu considero que se o presidente da República não autorizou a gravação, isso passa a ser um fato de repercussão jurídica que precisa ser considerado. Portanto, eu prefiro não emitir opinião sobre o conteúdo dessa gravação telefônica, especialmente sem saber se houve a anuência do presidente da República ou não para que a conversa fosse gravada. O presidente do Senado destacou que, no momento, o foco é o enfrentamento à pandemia. Apesar disso, Rodrigo Pacheco garantiu que seguirá a determinação do Supremo e irá determinar que os blocos partidários indiquem os nomes que vão compor a CPI da Covid-19. Portanto, eu vou cumprir a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Eu lerei na sessão de amanhã, terça-feira, o requerimento de CPI, determinarei aos blocos partidários, aos partidos que indiquem os nomes para integrarem a CPI, 11 titulares e 7 suplentes, e aí então faremos a instalação da CPI, será o único órgão presencial do Senado, haja vista que nós estamos somente com o plenário do Senado funcionando e mesmo assim pelo sistema virtual. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse agora, youtube.com/redetv. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.